a Deus. Queridos, que privilégio e que oportunidade boa nós temos nesse início de tarde de cultuar ao Senhor. Diante dos últimos acontecimentos que está se manifestando lá para o lado de Israel, Irã e todos os noticiários que temos acesso, eu penso que nós não podemos desperdiçar a oportunidade de adorar a um Deus num país livre, num país onde nós não temos de maneira direta, pelo menos direta, uma perseguição igual àqueles que querem professar a sua fé e estão vivendo lá. O fato é que eu quero considerar com você, nessa tarde tão preciosa, que a Bíblia, ela nos convida a um crescimento espiritual, a uma maturidade espiritual, a um avanço no conhecimento das Escrituras, do relacionamento com Deus, e que esse conhecimento e esse relacionamento possa provocar em cada um de nós pessoas melhores, possa provocar em cada um de nós pessoas mais próximas de Deus, ou refletindo e anunciando quem Deus é. E eu sei que esse é o desejo do seu coração, eu sei que esse é o desejo do nosso coração. Nós que somos cristãos, que semeamos dia após dia a nossa fé, nós que cremos, não é, no nosso Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador das nossas almas, da nossa vida, nós precisamos comunicar de maneira diária e de maneira constante, através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções e através dos nossos sentimentos, essa maturidade espiritual. Pastor Vinícius, qual é o versículo que o Senhor vai usar como base hoje? 1 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando ele deixou as coisas próprias de menino, quando ele desistiu de ser um menino, ele começou a experimentar desse crescimento espiritual. Mas o que eu quero considerar com você nessa tarde são os 3 pontos que ele abordou, os 3 pontos mencionados nesse versículo. Ele deixou de pensar como menino, ele deixou de falar como menino e ele deixou de sentir como menino. Isso significa que o nosso relacionamento com Deus e a nossa exposição às Escrituras, ela vai provocar em nós um amadurecimento nos nossos pensamentos, um amadurecimento na nossa fala e um amadurecimento nos nossos sentimentos. Sabe que eu tenho percebido que muitos cristãos nascidos de novo estão perdidos em seus sentimentos, estão desequilibrados nos seus sentimentos, as emoções à flor da pele, e talvez, de um modo geral, a humanidade, não é? Tanto quanto assim, perplexa, desequilibrada emocionalmente, ansiosa, inquieta, agitado. E tudo isso vai comunicar uma infantilidade emocional, um desequilíbrio nos pensamentos e a maneira como fala. O que isso significa? Significa que a Bíblia, ela tem a capacidade, ela tem a proposta e a capacidade de nos fortalecer, de nos equipar, de nos amadurecer nos pensamentos, nos sentimentos e naquilo que nós falamos. Eu acredito que você já tenha percebido ou descoberto que o teu dia hoje é o resultado direto do que você fala. E o que você fala é o resultado direto do que você está sentindo. E o que você sente é o resultado direto do que você pensa.
Então, o que você pensa gera o que você sente gera o que você fala, e o que você fala vai determinar um estilo de vida ou uma realidade de vida. Meu Deus do céu! Um único versículo recheado de tantas verdades, onde eu e você podemos nos energizar, nos fortalecer, nos renovar em Deus e por sua palavra. Então, no meio de um ambiente onde os cristãos estão buscando bens materiais ou buscando a Deus para ter as suas conquistas materiais, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela tem o interesse de chacoalhar com você por dentro. E quando eu digo chacoalhar com você por dentro, é poder provocar mesmo um avivamento pessoal, um avivamento dentro de você, ao ponto de que o que você sente, o que você pensa e o que você vai falar vai afetar o teu dia, vai afetar a sua realidade, vai afetar o seu momento. Certa vez, conversando com alguns homens de Deus, e eu naquela mesa, eu ouvi algo muito precioso. Não está satisfeito com a sua realidade? Mude a sua maneira de falar. Não está satisfeito com a sua realidade? Mude a sua maneira de sentir. Mude a sua maneira de pensar. Porque o que você pensa afeta o que você sente, e o que você sente afeta o que você fala, e o que você fala determina um estilo de vida, determina uma semana, determina um dia seu. Eu te faço um convite nessa tarde, que a sua exposição à palavra não seja para resolver de maneira imediata apenas o seu problema momentâneo. Você precisa pegar isso, que a sua exposição a Deus não seja para resolver de maneira imediata um problema momentâneo. A nossa exposição às Escrituras, ela precisa partir da seguinte motivação: quem eu sou por dentro está comunicando ou gerando consequências do que eu vivo do lado de fora. Então, quem você é por dentro, você vai construir o ambiente ou os resultados segundo quem você é por dentro. É por isso que a Bíblia vai nos dizer em Filipenses 4, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia nos convida a nos mover pela alegria de Cristo e não pela nossa alegria. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e nós devemos estar confiantes e entendedores de que Deus é aquele que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então perceba, resolver o que está no aspecto natural sem resolver o que está no aspecto espiritual, por dentro, emocional, uma sabedoria emocional, um crescimento espiritual, ao ponto de afetar a sua fala, ao ponto de afetar os teus pensamentos e as tuas emoções, talvez a oração do homem ungido resolva momentaneamente aquele dia, mas é capaz de você ter um encontro com o mesmo problema 3 dias depois, 2 dias depois, 1 semana depois. Eu considero essa mensagem muito preciosa, e essa mensagem, ela mudou a minha vida, porque eu era completamente complexado e cheio de traumas e cheio de cicatrizes emocionais. Mas quando eu entendi que a palavra de Deus era poderosa para afetar os meus pensamentos, as minhas emoções e aquilo que eu falo, eu comecei a perceber mudança do lado de fora. E talvez aqueles que estão à nossa volta vão celebrar as nossas vitórias do lado de fora. Mas é você que sabe o quanto de rompimento a palavra de Deus está provocando do lado de dentro.
E que sabor que tem. Quão saboroso é. Como é bom ouvir alguém que te conheceu um dia e que te conhece hoje, e essa pessoa dizer: rapaz, como que você mudou? Como que você está mudado? Então perceba, não é apenas as circunstâncias que mudam, nós mudamos. A palavra nos molda. A palavra tem esse poder de nos aperfeiçoar, de provocar esse crescimento, esse avanço, essa maturidade, essa transformação. É uma transformação. É uma transformação maravilhosa, é uma transformação extraordinária. E que bênção é a palavra de Deus, que nós acreditamos nela, de capa a capa, poder provocar esse avivamento pessoal, esse avivamento dentro de nós. Eu digo para você que as circunstâncias do lado de fora, se encontrar a mesma pessoa do lado de dentro, elas vão ter a impressão de que dominam você. Mas se a próxima circunstância encontrar um novo você, mudado e moldado pela palavra, eu quero te dizer que a circunstância não vai ter força, não vai prevalecer, não terá domínio sobre os teus dias, porque agora você está mais convicto, está mais ousado, está mais intrépido. A palavra de Deus está ganhando forma em você. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12 sobre nós não estarmos conformados com as coisas desse mundo, eu sei que você já sabe. Ele está dizendo para nós não tomarmos a forma do mundo. Então nós não estamos moldados às circunstâncias, nós não estamos moldados aos sentimentos naturais e aquilo que pode nos afligir, nos atormentar, aquilo que pode nos alfinetar ou nos confrontar de maneira carnal, maligna, maliciosa ou para nos colocar para baixo. Porque quando a palavra de Deus nos confronta, é completamente diferente. É para nos colocar para cima, é para nos trazer paz, é para nos colocar em um bom caminho. A palavra de Deus vai te confrontar, ela vai me confrontar. Mas a proposta da palavra de Deus é de que você viva bem, viva em abundância, viva num crescimento saudável. É isso, cheguei onde eu queria. Uma saúde espiritual fluindo em nós e através de nós. Saúde espiritual, uma saúde emocional. Sabe, eu fico vendo cristãos na nossa nação perdendo tanto tempo no se relacionar com Deus para conquistar bens materiais. Mas deixa eu te dizer, se você está acompanhando os últimos noticiários, e foi assim que eu comecei essa mensagem agora à tarde, você vai perceber que um conflito que está rolando lá para o lado do Oriente Médio, rapaz, um míssil, um desastre, uma catástrofe, pode colocar por terra tanto tempo de investimento. Quanto tempo você tem gastado investindo a sua energia, a sua vida em coisas que são passageiras, momentâneas, que pode hoje estar, amanhã já não está. O carro do ano hoje não é o carro do ano amanhã. O iPhone último hoje já não é o último daqui a 6 meses. E as pessoas entrando nessa vida, nesse estilo de vida compulsivo de o último, o da moda, o mais importante, o mais bonito, o melhor layout, e é isso, e é aquilo. Ah, meu Deus, não, ei, nós nos relacionamos com Deus para sermos pessoas melhores a cada dia e estarmos melhor a cada dia. E o que você tem ou não tem não define quem você é. O que você tem
ou não tem, não define o que você vai viver ou experimentar em Deus. Sabe, olhe mais para dentro e se permita ser construído pela palavra. E que a sua exposição à palavra e que a sua busca ao Senhor a cada dia seja para que você esteja mais fortalecido espiritualmente, emocionalmente, naquilo que você fala. Sabe, irmãos, não fomos chamados para viver uma vida de murmuração, para viver uma vida de falar incredulidade. É incrível como que numa primeira circunstância que se levanta, ao invés de sair palavra, sai incredulidade. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser alguém que se move o tempo todo pela palavra. A sua boca não foi feita para descrever o problema. A sua boca foi feita para comunicar fé, esperança, expectativa, convicção no Deus que você serve. Sabe, se roubar de nós a esperança, perdemos a possibilidade de sonhar e de acreditar de que a nossa próxima semana vai ser melhor do que hoje. E eu acredito que a palavra tem essa expectativa de ter um encontro com você na próxima semana, no próximo culto, no próximo dia, e você estando cada vez melhor. Agora, por favor, interprete corretamente, segundo a mensagem que eu estou trazendo para você hoje, esse cada vez melhor. Porque esse cada vez melhor não tem a ver com o próximo carro do ano. Tem a ver com o quanto que a sua mesa está repleta de amigos de verdade. Relacionamentos verdadeiros, sinceros e não momentâneos, passageiros, plásticos. Relacionamentos que começa e não sabe se tem prazo de validade. Não. Um cada vez melhor que nós vamos viver é que a nossa mesa está rodeada de fidelidade, de parceria, de verdade, de pureza, de lealdade, de pessoas de verdade que compreendem as limitações umas das outras, que sabem lidar com a limitação uma das outras. Ei, a palavra de Deus é poderosa para provocar esse amadurecimento em nós e esse crescimento espiritual em cada um de nós. Então eu repito a referência de hoje. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu desisti das coisas próprias de menino, alcancei uma maturidade. Perceba, somos nós quem desistimos. Somos nós quem buscamos essa maturidade. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu gosto vez ou outra de dizer é que estamos transferindo responsabilidade para Deus ou para as pessoas naquilo que nós temos que nos posicionar. Somos nós quem nos posicionamos. Pastor Vinícius, o que você quer dizer? O que você vai ouvir agora. Foi Paulo quem desistiu das coisas de menino. Foi ele quem desistiu de falar como menino, de sentir como menino, de pensar como menino. Foi ele que buscou o crescimento espiritual, foi ele que buscou o crescimento emocional, foi ele que achou a frequência correta do falar biblicamente, do falar alinhado com Deus e de experimentar desse crescimento e dessa maturidade espiritual. Somos nós quem nos posicionamos. Eu posso trazer um bom conselho para você aqui hoje e acredito que estou trazendo um bom conselho através dessa mensagem, mas é você quem se posiciona. A oração do homem ungido, ela pode te ajudar a criar esse impulso em você, mas é você que na segunda-feira, na terça-feira ou durante a semana, quando você não tiver o louvor da sua igreja ou a pregação, ou você que vai ter que colocar para fora o que você tem armazenado por dentro. Somos nós quem decidimos, somos nós quem nos posicionamos nessa maturidade
cristã e nessa maturidade de relacionamento com Deus. Então, vez ou outra, dizemos, se Deus quiser. A minha pergunta é, e o que Ele já quis e que nós ainda não nos posicionamos no que Ele já quis para cada um de nós? E talvez alguém diga, se for a vontade de Deus, mas e que tal descobrir qual é a vontade dele pela palavra e como propósito de vida e nos posicionar naquilo? Mas é porque dá trabalho reconhecer as limitações, os erros, dá trabalho se expor nesse reconhecimento e nesse diagnóstico verdadeiro, puro e genuíno. Mas eu te digo, esse trabalho, ele vale a pena. Ele vale a pena porque você tem um encontro com não só a sua melhor versão, mas também com os seus melhores resultados. Você vai andar mais em paz, você vai andar mais equilibrado em todas as esferas da sua vida, você vai andar mais bem resolvido. E aquilo que se levanta, acontece, não define mais quem você é. Eu vou concluir mencionando o texto de Pedro, Jesus andando sobre as águas e convidando Pedro, né? Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem, e Pedro foi. Agora observe algo. Foi Pedro quem decidiu sair do barco. Foi Pedro quem decidiu descer do barco. Foi Pedro quem andou sobre as águas, segundo uma palavra de Jesus. Sim, segundo uma palavra de Jesus. Mas a palavra de Jesus que foi liberada foi segundo uma expectativa que Pedro teve, ou gerou, e disse para Jesus, Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem, Pedro. Uma palavra, vem. O vem de Jesus já está disponível para mim e para você. Agora somos nós quem descemos do barco, saímos do barco, andamos sobre as águas. Observe, foi Pedro quem reparou na força do vento. Foi Pedro quem reparou nas circunstâncias ao redor. Foi Pedro quem começou a desacreditar da palavra que sustentava ele sobre as águas. Foi Pedro que foi experimentando do milagre e do sobrenatural e agora também do afundar sobre as águas, segundo um posicionamento dele. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que o vem de Jesus te sustenta sobre as águas por 5 segundos? 5 minutos? 5 horas? 5 dias? Eu quero te dizer que não. O vem de Jesus é suficiente para nos sustentar sobre as águas uma vida inteira. Mas é o nosso posicionamento focado no vem de Jesus que vai nos manter sobre as águas no decorrer dos nossos dias, das nossas fases, das nossas estações. É possível que a gente, vez ou outra, repare na força do vento, nas circunstâncias. Acontece comigo, acontece com você. É claro que vez ou outra isso pode acontecer. Mas Jesus está lá, com a mão estendida para nos fazer andar de novo sobre as águas. E eu concluo dizendo, Jesus não repreendeu Pedro porque Pedro quis imitar Jesus. Jesus não repreendeu Pedro porque Pedro quis se mover no sobrenatural. Jesus não repreendeu Pedro porque Pedro quis viver algo que os discípulos dentro do barco não quiseram viver. Jesus não repreendeu Pedro porque Pedro teria uma experiência única, inusitada. Jesus não repreendeu Pedro porque Pedro queria viver aquele surreal diante de Jesus. Jesus disse, vem. Então os céus não estão nos repreendendo quando queremos viver no padrão de Cristo, quando queremos viver no mesmo estilo de vida que Cristo vive ou viveu na terra.
Não, os céus não nos repreendem quando a gente quer viver algo inusitado em Deus. Deus não está no caminho de te repreender se você quiser se mover no sobrenatural. Agora, onde que entra a repreensão de Jesus sobre Pedro? Quando ele começa a afundar e Jesus começa a abordar e dizer: está reparando na força do vento? Está reparando na força das circunstâncias? Está deixando com que a incredulidade ganhe força no lugar da fé? O medo. Tive medo, eu tive medo. Ei, o medo está se apoderando de alguns pensamentos, de algumas emoções e impedindo de que você viva coisas inusitadas. Mas eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu empreendimento, sobre os teus sonhos e as suas expectativas, que o que vai prevalecer sobre os teus pensamentos, sobre as tuas emoções e na sua boca, naquilo que você diz, é o vem de Jesus, é a palavra de Deus, é a garantia de Deus. Quando Ele diz para você: vem, se posicione, se coloque então diante daquilo que eu tenho para você, porque assim será. E você sabe que assim será. Você já sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Você já sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós já sabemos disso. Onde está o Todo-Poderoso para se mover de forma poderosa na nossa vida? No próximo posicionamento que eu e você podemos ter nele, pela palavra. O nosso posicionamento não é segundo o que preferimos, o que achamos, não é segundo o que temos vontade. Você já sabe que cristianismo é rendição ao propósito de Deus, ao estilo de vida de Deus, obediência, consagração, santidade, tudo isso está envolvido no pacote de uma vida cristã muito bem sucedida. O que eu estou te dizendo é que se você se posicionar pela palavra, na palavra, se expondo à palavra, buscando a Deus por um relacionamento genuíno, puro, intenso e poderoso, se prepare. Se prepare que os melhores dias estão por vir. Você sendo o melhor você que você poderia conhecer. Você sendo o melhor você que a palavra de Deus vai provocar. E você experimentará do lado de fora o que você resolveu do lado de dentro. Você enxergará do lado de fora o que ficou bem resolvido do lado de dentro. Que em nome de Jesus, essa mensagem possa provocar um despertar de um crescimento na sua vida, em nome de Jesus.